Boa noite, sejam bem-vindos. Muito boa noite, bem-vindos quem está chegando agora, quem já me conhece, quem já me acompanha. Vamos começar aqui mais uma live, hoje uma live especial, que é uma live que eu vou falar sobre o episódio 2, né, dessa série que eu comecei na semana passada. E essa que é uma série que eu tenho chamado de um gerador de oportunidades, né, na carreira financeira. Então eu tenho certeza que tem quem principalmente está começando na área, quem está começando a atuar nessa área incrível, estratégica de finanças empresariais, vai se identificar bastante, né, com tudo que eu estou trazendo e vai gostar muito, né, desse bate-papo, dessa conversa, reflexão, exemplos que a gente vai tratar aqui. Então eu comecei na semana passada, né, para você que de repente não pegou, não acompanhou, com a aula 1, o que é a controladoria. Então a gente vai começar do básico, né, desconstruindo isso. Para você que às vezes não atua na área, para você que é de uma área mais operacional, ou está na área contábil, mas está cansado ali daquela área, né, só na parte mais operacional, não está fazendo análises, não está evoluindo nesse sentido na sua carreira, ou também para aqueles profissionais que estão em outras áreas, né, por exemplo, tesouraria, também tem a área fiscal, então a área de custos, e quer ir para uma área que não só remunera melhor, mas também que tem um desafio de desenvolvimento maior, que esse profissional passa por uma experiência nova e isso traz, né, retorno, não só para ele, né, se situar, se posicionar no mercado, como para ele crescer, evoluir, conhecer outros ângulos, outras visões, e isso tudo conectando para você conseguir decolar literalmente na carreira, como eu sempre falo, e mostro ali o foguetinho. Então, boa noite aí, Monique, Tice, Paulo, meu grande aluno. Tamo junto, boa noite a todos. Eu também estou no YouTube, então essa live vai estar disponível aqui e também vai ficar disponível no YouTube. No YouTube a experiência é melhor porque eu vou compartilhar minha tela e eu tenho certeza que para você acompanhar o Mind Map aqui comigo vai ser ainda mais rico, né, esse modelo, esse acompanhamento junto aqui, tá bom? Caso você não conheça meu canal, já aproveita, se inscreva lá, né? Controladoria Prática ou Leandro Gomes Controller. E já deixa o like também nesses vídeos, né? Tenho certeza que vai ser muito precioso aí para a construção, né, da sua carreira, da sua evolução, tá bom? Então vamos lá, o que interessa. Para a gente começar, eu vou fazer uma rápida introdução do que foi a última aula e a gente vai falando aqui, né, passo a passo, tá bom? Então vamos lá, vou compartilhar agora a minha tela para quem está comigo no YouTube e a gente vai mudando aqui e, né, avançando, olhando todos os detalhes. Nesse primeiro momento eu vou tirar aqui a minha câmera para quem está comigo no YouTube e aí a gente acompanha aqui, né? Deixa eu só validar, beleza? Boa. Então, o que eu falei, né, na última aula? Foi esse mind map que eu estou compartilhando. É um mind map que eu trouxe 3 pontos. O que é a área de controladoria, para que serve e no terceiro ponto, como atuar. Mas aí eu quis explorar ainda melhor isso e hoje eu estou trazendo no detalhe, né, nessa live de hoje, como você conseguir atuar, né, na área de controladoria ou FP&A. Então a gente vai passo a passo. No número 1, que foi sobre o que é, eu falei sobre controlar o negócio e fui, né, abrindo todos os detalhes. No número 2, para que serve a controladoria, eu fui falando sobre a questão da geração de valor junto ao dono do negócio, principalmente de empresas menores. Então vamos conectar a partir do início. É uma empresa familiar, é uma empresa pequena, uma empresa startup e com o crescimento, o desenvolvimento dela, ela vai precisar de um profissional que faça monitoramento e controle. Quem é esse profissional? Somos nós, são vocês que vão atuar desta maneira, né, para você poder evoluir o negócio, gerar, né, valor para o dono, para o acionista e para o negócio e, consequentemente, para a sua carreira. Então, isso é muito importante. E o terceiro ponto, como atuar, eu falei das 3 camadas. Para quem acompanha meus eventos, para quem já me segue aqui, sabe o que eu sempre falo. 3 camadas, que eu demonstro isso na DCF, no diagnóstico da carreira financeira, que é a soft skill, hard skill e business skill. Então é muito importante essa conexão. E aí agora eu já vou direto ao ponto para essa aula do episódio 2. Então esse que é a série, né, que eu criei aí, para quem, né, tá chegando, veja depois, gerador de oportunidades na carreira financeira. Nós vamos desconstruir do zero. O primeiro episódio foi o que é a controladoria, o segundo é como conseguir atuar na área de controladoria e depois os demais, até para eu, né, achar aqui minha colinha. Na próxima semana nós vamos falar como convencer o seu gestor para que você, né, do que é necessário para criar essa área dentro da empresa, se a empresa ainda não tem a área. E por último, no quarto encontro, nós vamos falar sobre
sobre como você conseguir o primeiro emprego nessa área, se você ainda não é também, tá bom? Então vamos lá. Nesse episódio 2 hoje, eu quero falar dessas, primeiro, as 3 camadas, ela é essencial. Você como profissional que está começando do absoluto zero, que nunca atuou na área de controladoria ou na área de FP&A e que você não é formado em contabilidade, não tem problema. Você tem que entender aquilo que as empresas estão buscando, aquilo que é essencial para que o negócio, para que o empreendedor, ele busque nesse profissional. Então eu vou falando desses pontos hoje aqui com você, tá bom? Então, para a gente iniciar, ó, vou até dar um zoom aqui para melhorar essa visualização e a gente vai entrar nesses pontos agora. As 3 camadas, para quem, né, como eu falei, veja lá a aula 1. Agora, a partir do momento que você inicia nessa busca, nessa intenção de entrar numa área mais estratégica, de você dar apoio, suporte em uma área que é de controle, uma área que é de definição de metas, objetivos, acompanhamento de resultado, monitoramento do negócio, geração de relatórios, acompanhamento e desvios, né, de análise e desvios do negócio, você tem que ter e entender qual é a dor, né? Como você vai começar do zero, qual é a dor do seu gestor, qual é a dor do seu chefe, qual é a dor do dono da empresa. Então esse é o primeiro grande passo para quem está iniciando. E muitas vezes o profissional que está iniciando, eu já passei por isso, ele não tem essa experiência, ele não tem essa visão. Ele acaba ficando muito esperando, aguardando que as coisas aconteçam. Então, a gente quando fala não somente de soft skills, mas eu acho que vai além disso. É aquele profissional que ele tem uma energia, e essa energia tem que ser alinhada à curiosidade e você ter atitude. Então, isso faz com que você seja uma pessoa que vai questionar, que vai perguntar, que vai ficar muitas vezes intrigado com algumas coisas que acontecem na empresa. Então, é como se você fosse uma pessoa, um profissional curioso, mas que tem uma energia de levantar da cadeira, de questionar as pessoas, de questionar o chefe ou o dono da empresa e você ir construindo, né, vamos dizer assim, essa integração daquilo que você está, né, vivendo, vivenciando ou conhecendo ali conforme você vai passando os meses dentro de uma empresa. Independente do segmento, do setor ou do tamanho, você tem que entender isso como principal aspecto daquilo que faz um grande profissional se tornar, né, evoluir e se tornar esse profissional mais estratégico, mais valorizado, de alto nível, um controller, um head de finanças e lá na frente, quem sabe um diretor financeiro. Então, você começa a partir desse momento. O seu gestor, se ele te contratou, se você está na equipe, na área financeira, seja na tesouraria, seja no faturamento, seja na cobrança, seja na fiscal, custos, enfim, ou contábil, ele sempre vai ter uma dor, porque ele está sendo combatido todos os dias por outros profissionais da área, seja ele o coordenador financeiro, ou o gerente financeiro, ou mesmo o controller, e você tem que ajudá-lo a resolver essas dores. Então, muitas vezes a gente não se atenta a isso, faz a nossa parte, entrega o que é, vamos dizer assim, esperado de nós ou solicitado, e você se recua, você se fecha, você não tem uma atitude proativa de sempre querer um pouquinho a mais ou aprender um pouquinho a mais. Não necessariamente você receber uma avalanche de tarefas ou de trabalho vai demonstrar ou vai, né, determinar que você está evoluindo ou aprendendo algo. Muito pelo contrário. Então você tem que ter intenção de, naquilo que você faz, executa, aprenda e se desenvolva. Esse é o objetivo. E dentro dessa dor, ele vai sempre, como eu acabei de falar, precisar de ajuda. E isso você tem que identificar urgentemente. Identifique urgente isso. Porque isso vai fazer com que ele, né, tenha um objetivo de evoluir a área, evoluir até a atenção dele em relação ao negócio, às entregas que ele tem, porque ele precisa de apoio. E aí o que ele espera desse profissional? Ele espera que tenha ao lado dele um profissional que ele possa chamar de um braço direito, né? Aquela expressão comum, né? Poxa, você está fazendo um trabalho incrível, hoje sem você eu não vivo mais. Você é meu braço direito, literalmente. Então, né, até eu passei por isso também, tinha gestores que falavam, pô, Leandro, que legal, você está aprendendo, está desenvolvendo no comecinho. Então você vai conectando isso e aí você em algum momento, né, tem essas brincadeiras. Você é meu braço direito, ou fulano é o braço esquerdo, ou você é meu braço e minhas pernas ao mesmo tempo. Então depende do quanto você gera valor no dia a dia nas suas entregas, tá certo? E aí a gente tem que ter o quê? O equilíbrio entre, né, a visão técnica e, que é o poder de análise, versus a comunicação, os relacionamentos. Então é muito importante.
Nós temos na mão a oportunidade para quem se sente desafiado e vê que identifica que tem esse perfil, ah, como uma grande, vamos dizer assim, eu posso até dizer dádiva, né? Por quê? Porque é muito difícil você encontrar profissionais que tenham, né, essa combinação entre a parte mais racional e a parte mais emocional da coisa e consegue encontrar um meio termo, consegue conectar essas duas visões, uma visão mais técnica, mais aprofundada de análise, com a visão de abrangência em relacionamentos, de você conectar, de você não simplesmente ser aquela pessoa que fica ali fazendo relatório, entrega e acabei, não quero falar com ninguém, ou tem receio de falar com as pessoas. Não. Quando você consegue fazer tudo isso e ainda se comunicar de uma maneira leve, né, você conectando com as pessoas, sugerindo melhorias, identificando a dor e os problemas dos departamentos, oferecendo pequenas soluções, tudo isso te faz um profissional diferenciado. É o que eu sempre falo, profissionais multipotenciais. São profissionais do futuro que conseguem conectar essas duas vertentes, que algo às vezes é muito complexo para um quanto para outro. Aquele que tem um poder mais de vendedor, mais de uma ação, né, de relacionamento, ele tem às vezes dificuldade com os números, ou ele tem dificuldade com ferramentas, ou com uma concentração que nós temos dentro da área de finanças. Por outro lado, não basta você ser o hacker do Excel, né, o destruidor de todas as ferramentas e softwares e dominar tudo isso, e você não ser uma pessoa que se relaciona, você não ser uma pessoa que consegue se expor, que consegue negociar, que consegue persuadir para o bom sentido dentro dos objetivos da área de controladoria, tá certo? Então, eu acho e acredito que isso é, né, uma informação de alta relevância quando você consegue identificar que você tem essas qualidades e uni-las dentro da sua atuação. Legal? Bom, para quem está chegando agora, boa noite, né? Vamos juntos aí. Eu estou vendo aqui a Lucy, o Magno. Tamo junto, galera. A Lucy é minha aluna agora, né, Lucy? Se eu não me engano, é a Lucy. É isso mesmo. O Marcelo, tamo junto, galera. Vamos lá. E aí, qual é o super trunfo, né? Para quem conhece o super trunfo, aquele joguinho de cartas, né, que sempre tinha uma carta principal ali, poderosa, é aquilo que eu chamo de adaptabilidade. Sem esse fator, o profissional na área de controladoria, o profissional na área estratégica, ele não sobrevive ou ele não consegue evoluir. Então você consegue entender que é uma qualidade que você vai ser, de novo, ter um diferencial em relação pelo que você vai passar, não só em relação ao ambiente que você está e vai vivenciar dentro da empresa, em relação às pessoas e, por último, em relação aos processos. Ah, mas por que, Leandro? Como assim? Ó, você está numa empresa e vai para uma outra, né? Você muda de segmento, ou muda de empresa, de ramo, de atividade, enfim. Cada empresa tem os seus níveis, cada empresa tem as suas pessoas, seus processos, e às vezes o ambiente ele não é tão favorável quanto às vezes a empresa que você estava. E pode acontecer por vários motivos, você foi demitido, você aceitou uma proposta melhor, e às vezes a gente cai, né, em algumas situações, vamos dizer assim, desconfortáveis, que você tem que começar a remar do zero para que você construa a tua história. Só que você também, quando tem esse poder de adaptabilidade, você se sobressai sobre isso, porque você já sabe como acelerar, como construir o seu plano de execução inicial, como fazer esse monitoramento, pelo menos nos primeiros 90 dias. Então, tudo isso vai te favorecer se você ainda mais passou por situações de conflito, né, situações de estresse ou de pressão em outros ambientes, e às vezes você vai para um ambiente muito mais calmo. Então, tem de tudo. Então, o poder de absorver todas essas experiências é o que enriquece esse profissional. Né? Ele se torna um profissional diferenciado mesmo. E por isso que ele recebe o maior salário dentre, né, a área financeira por tudo que ele entrega ou por tudo que ele se envolve. Depois, pessoas. Pessoas sempre é uma caixinha de surpresa, né? Cada lugar, cada ambiente, dentro da família, entre amigos, enfim, sempre vai ter conflito, sempre vai ter divergência. Então você tem que adaptar, entender, negociar e saber ouvir, né? Sempre para que você consiga gerar um ambiente saudável também. E por último, processo. Quando você vai para um ambiente que aparentemente é uma empresa maior, fatura mais, tem uma segmentação, um posicionamento de mercado e market share muito maior do que você estava, quando você vai ver, a empresa não tem estrutura, a empresa não tem processo definido, é um caos, e aí você começa, ou o que tem não funciona muito bem, e aquilo que tem ninguém quer mexer, então você encontra, né, esses desafios ao longo dessa jornada. Só que quando você consegue ir desconstruindo e melhorando tudo isso, você se torna de novo um profissional diferenciado.
E aí, por que eu falei, né, sobre o tema? Como conseguir atuar, né, na área de controladoria? Porque muitas vezes as pessoas, e aí vocês me confirmam aqui, né? Muitas vezes as pessoas elas têm um certo medo, receio, quem está começando, e fala: ah, Leandro, eu não sou ainda um profissional que tem formação em contabilidade, ou eu não tenho uma experiência, ou eu não sei fazer análises. E aí é muito, né, assim, para quem está começando, não vão esperar isso de você logo de cara. Mas o que esperam de você? É isso que eu comecei a falar. É uma atitude, é um interesse genuíno em aprender, em questionar, em ter organização e planejamento, inicialmente com as suas entregas, com as suas atividades. A partir disso, você vai ser explorado no bom sentido em relação às suas entregas sobre aquilo que você domina no Excel. Toda empresa vai precisar do Excel, da pequena à empresa de grande porte. Além disso, daquilo que você pode oferecer como conexão entre entrega, entre planejamento, entre análise. E a análise, ela não precisa ser uma análise aprofundada no começo. Você não vai fazer uma análise comentada para projetar e publicar, né, fatos relevantes na Bolsa de Valores, né, na explicação do balanço patrimonial. Não! Você vai começar com o básico. Qual é o melhor produto da empresa? Qual produto está faturando mais? Qual tem melhor margem de contribuição? Qual custo está onerando em relação, ou desvio em relação ao que a gente planejou? Como que estão as despesas da companhia? Elas estão acima do que a gente esperava gastar? Estão abaixo? Você vai começar com o básico. E além disso, começar a olhar outros fatores. Por exemplo, como que está nosso custo de folha? Às vezes você não tem acesso, isso porque é o RH que tem, mas você consegue olhar o valor total da companhia. Nós tivemos um aumento, tivemos uma diminuição, e você vai ser aquela pessoa que vai levantar da cadeira, vai chegar no RH e vai falar: ó, eu sei que eu não tenho que olhar salário a salário, dependendo da empresa, né? Tem certas situações que você tem acesso a toda a informação confidencial, mas nessas situações você vai, né, alinhar aquilo. Qual é o número de headcount, de pessoas contratadas dos últimos 3 meses comparado agora, ou do último mês? E isso vai ser, né, fator preponderante de você começar a fazer anotações. Pequenas anotações, pequenas validações te fazem ter autonomia, segurança e confiança de falar para o seu gestor o que aconteceu naquele momento. Então a análise ela começa desse ponto muito básico. É como se você estivesse na sua casa, olhando o seu orçamento pessoal e você olhando para o seu dinheiro, o seu saldo na conta bancária e falando: aonde que eu gastei meu dinheiro esse mês? Não estou entendendo. Você vai fazer o quê? Uma desconstrução daquilo, olhando seu extrato, olhando seus gastos, lembrando o que você fez, olhando a fatura do cartão e falar: legal, lembrei, caiu uma parcela de tal coisa, eu me comprometi, esse mês teve PVA, PTU, nananã, e aí você começa a entender essa foto. Então, mas para isso você tem que ir passo a passo. Isso funciona de toda maneira, em qualquer lugar. Claro que aí outras análises, o profissional que tem mais experiência, ele vai aprofundar. Mas aqui é para quem está começando. Então não se desespere. E como que nós resumimos esse profissional? Como que a gente... Daqui a pouquinho, Marcelão, eu vou responder as perguntas e aí podem mandar aqui. Então, como que nós resumimos esse profissional de atuação? Então, eu vou fazer uma reflexão, uma analogia aqui, que é a torre do xadrez. Por que a torre do xadrez? Além de ser um jogo estratégico, que a gente tem ali uma simulação de uma batalha, eu trago a torre pelo seguinte: a torre, né, e aí a gente olha para uma visão amplificada disso, ela monitora o campo de batalha, né, uma visão de longo alcance. Envia informações ao general quando a gente faz uma conexão com aquelas, né, filmes e histórias de guerras medievais. Ela é a primeira a ser atacada, né, mas também é o melhor ângulo para contra-atacar por sua posição estratégica. Então, qual é a sensação no final de quem está ali naquela torre? É a sensação de vigilância contínua. Assim como uma torre de comando no aeroporto, é ela quem determina, né, as informações mais relevantes daquilo que é o negócio, né? O aeroporto é enviar informações e manter em segurança, né, que os voos, né, que receba os voos, cheguem e que decolem. Então, é muito importante essa visão estratégica de monitoramento. E tudo isso, né, quando a gente olha, é entender que o profissional de controladoria, ele tem que ser um profissional que ele vai passo a passo construindo todo o diagnóstico da companhia. Ele vai entender de A a Z, desde a parte inicial de como a empresa vende, de como a empresa tem os seus parceiros em relação a custos, quanto a empresa gasta no dia a dia, no mês a mês, de despesas para manter o negócio em pé,
para o negócio, né, se manter vivo. Depois, olhando a rentabilidade econômica do negócio em uma DRE. Depois, olhando detalhes em relação à conexão com o fluxo de caixa, capital de giro, ciclo financeiro. E por último ali também a visão, dependendo se a empresa, né, tem estoque, vai olhar o balanço patrimonial, as principais contas, vai olhar o imobilizado da companhia em relação a investimentos e olhar o cenário global, como a empresa está, né, atingindo os seus objetivos no médio e longo prazo. Ela está cumprindo aquilo que estava estabelecido pela visão do dono? Porque às vezes a empresa não tem orçamento, é aí que surge a grande oportunidade de você, a partir do momento que entra numa empresa que tem os dados realizados, mas não tem orçado, é você conectar essa visão mais estratégica, é você levar à frente a construção de um plano, pelo menos para o próximo ano, para que aquilo seja um norte e a partir desse norte tenham metas, objetivos que sejam cumpridos por todos que ali estão. Então é muito interessante quando você, que mesmo não tendo experiência, começa a ter essa visão dessa torre, daquela torre no campo de batalha. Por que ela monitora? Porque ela tem uma visão privilegiada. O profissional da controladoria, o profissional da FP&A, ele tem informação basicamente de toda a empresa. Ele tem acesso às bases de dados, ele tem acesso, ou se ele não tem, ele deveria ter, porque o diretor tem que permitir que ele tenha, porque é uma área de staff, é uma área estratégica conectada à diretoria, à alta liderança do negócio, ou mesmo ao dono, se for uma empresa pequena. Depois, ele é primeiro a ser tacado porque é ele que leva a informação inicial para o dono, para o acionista, para o diretor, e que se alguma coisa não tiver de acordo com aquilo que é a visão de um diretor ou de um outro gerente de área, ele vai ser o primeiro a ser atacado, dizendo que ele preparou a informação errada, que aquela informação não era correta. Mas claro, aí tem que entender a perspectiva, qual a data de corte, qual foi a data, em que momento, em que situação ou circunstância. Então tudo isso é importante. E também o melhor ângulo para contra-atacar, porque nós também não podemos ser, né, só saco de pancada. Claro que a gente não tem que criar uma inimizade, guerra interna dentro da empresa, mas a gente também tem que saber se defender. Então, muitas vezes a gente tem a faca e o queijo na mão para falar, ó, mas isso aqui aconteceu porque a gente apurou antes. E essa informação que você está me dizendo agora não fez sentido naquele momento que a gente apurou. Então, por esse motivo, é a foto que eu tenho agora. Se a gente fazer uma nova análise, eu tenho certeza que isso teria mudado. E aí você se posiciona também de uma maneira que não é só tomar pancada. Então você tem que entender isso como é importante, né? E por fim, vigilância contínua, que quando a área ela se impõe, existe uma validação por parte do dono ou do diretor, você tem esse, vamos dizer assim, poder de ter o controle das informações em decorrência, né, conforme o negócio vai andando. Então você tem a informação antes dela concluir o fechamento do mês. Você pode ter uma prévia disso. Então isso tudo te torna um profissional muito mais estratégico. E aí, pegando aqui mais alguns das minhas anotações, né, que eu preparei aqui hoje, o que, vamos dizer assim, esse monitoramento constante ele é importante? Porque você vai muitas vezes reportar e antecipar o quê? Riscos e problemas. E aí, qual é a melhor formação acadêmica para começar na área de controladoria? Eu vou dizer a minha opinião, mas vou puxar a sardinha para o meu lado. Eu que sou formado em administração de empresas, eu entendo que é muito mais fácil, né, para quem tem essa visão amplificada do negócio, né, por ter feito essa formação. Mas claro, né, isso não independe. Você pode fazer economia, você pode ter feito RH, você pode ter feito contabilidade. Claro que a contabilidade ela vai dar mais suporte ainda. E mesmo que você não seja um profissional formado em contabilidade ou não deseje se formar, você vai aprender no percurso, né? Principalmente, e não só, né? Para quem também me conhece, sabe que eu tenho um curso online, eu ensino isso passo a passo. Você não vai sofrer com isso, não é por isso que você não vai evoluir ou atingir esse nível mais estratégico nas empresas. Então, esse antecipar riscos e problemas é aquilo que dá uma visão amplificada, porque às vezes um profissional que é muito, muito especializado em alguma coisa, ele não tem essa visão do todo, ou ele não tem aquilo que eu chamo que é a visão do dono. Você tem que pensar como o dono pensaria. Se você se posiciona dessa maneira, você consegue estipular muitas melhorias. Você antecipa diversos problemas, ou pelo menos coloca eles, né, sobre a ótica do dono para que ele analise e tome uma decisão. E aquilo vai, muitas vezes, virar uma nova atividade, tarefa, projeto, para você evoluir com isso. Vou responder aqui, Marcelo. Você é contratado para ser controle, ele vai para tesouraria. Cara, isso é terrível, cara. Porque, né, dá uma desanimada, né?
Então você acaba se frustrando, né? Que você fala, cara, peraí, mas controller ele é mais do que isso. Ele é olhar o negócio como um todo, né? Não ficar só na tesouraria. Então acho que isso se você não conseguir mudar isso, né? Você tem que buscar uma mudança fora, cara, porque não faz sentido, né? Você vai estar se limitando no seu crescimento, né? Na sua amplitude de atuação. E isso muitas vezes, tá, legal, você está ganhando um salário de controller, mas será que está sendo legal? Daqui 2 anos, você falar que é controller, mas ao mesmo tempo, num processo, falar que só lidou com a tesouraria, vai ser algo bem estranho, né, de contar e às vezes pode ser até prejudicial para você. Então tem que tomar esse cuidado também, tá bom, Marcelão? Vamos lá. Boa. Então, pessoal, né, retomando aqui, que eu dei um bug geral aqui, caiu tudo. Eu não estou, deixa eu só validar aqui se tá tudo bem, que na minha câmera ela não voltou, mas eu quero só saber se tá normal aqui no YouTube. Enquanto isso, me parece que sim. Ok, vamos embora. Bora tocar. Deixa eu só ver aqui mais um pouco. Aí, aqui tem um pessoal também no YouTube. Eu vou falar com o pessoal aqui. Legal. Reginaldo Batista, satisfação estar aqui. Tamo junto. A Lu Bandeira, admiro seu trabalho. Tamo junto, Lu. E é isso, é um desafio mesmo, né, Lu? Relacionar todas as áreas, sempre é esse desafio, né, intenso para quem atua, para quem está na experiência e na vivência, né, do negócio. O Reginaldo mandou, meu grande desafio está sendo ser um iniciante na área financeira. Meus trunfos, Excel, Power Query, Power BI. Perfeito, Reginaldo. Isso aí realmente acelera o processo. A Lu, sinto que não sei muito. Bom, é isso aí, vamos junto, Lu. Que essa série aqui é para a gente fazer com que a coisa aconteça e traga, né, esses insights, essa clareza para vocês. Tenho bloqueio com o meu superior, o que fazer? É passo a passo, é você entender como conhecer e como que ele vai, né, de alguma maneira te escutar melhor, como que ele vai, né, ter atenção também àquilo que você está propondo. Eu acho que é um processo de construção, só que muitas vezes não é fácil mesmo, né? Tem pessoas e pessoas, a gente sabe disso, e você tem que ir treinando, né, no dia a dia para que você consiga efetivamente, né, esse contato mais próximo, quebrar essas barreiras. Eu acho que é muito isso, tá? Legal. Vamos ver aqui mais. A pergunta, né? Outra pergunta do Reginaldo. Quando se ingressa numa empresa que não tem o departamento estabelecido, é recomendável, a princípio, criar um projeto de modelagem financeira? Se a empresa, Reginaldo, não tem uma estruturação dos relatórios, dos seus entregáveis, vamos dizer assim, é super importante isso. Só que você tem que saber falar, né, na linguagem certa. Se a empresa não tem nada, se você às vezes chegar falando, vamos criar uma construção de uma modelagem financeira, pode assustar às vezes o dono do negócio. Então vai com calma, vai estruturando o básico, vai falando, vamos conversar com a contabilidade, quero entender se ela for externa, né, contratada, quero saber como que as informações estão chegando, vamos olhar um balancete primeiro, vamos criar, né, uma forma de analisar a visão econômica, que é a visão somente da DRE, vamos olhar o caixa, se já existe a tesouraria, como que está a nossa projeção, né, para os próximos meses em relação a ciclo de caixa da companhia. E aí você vai para um nível um pouco mais avançado. Não adianta você querer ir direto para a cereja do bolo, que é você ter uma conexão das 3 principais demonstrações conectadas, se você vai levar um tempo absurdo para montar isso e a empresa está precisando daquilo que é o mais básico possível. Ou às vezes é começar por uma análise mais detalhada do relatório de vendas, do relatório de custo, de despesas, para você ter a DRE. Então você vai passo a passo, né, com isso, que eu tenho certeza que vai ser um golaço também. Legal? Legal, Hernan, valeu. Câmera ok, estamos te vendo com a tela compartilhada. Boa, valeu, obrigado. Qualquer coisa me manda aqui, galera. Porque a Hernan estava aqui comigo semana passada, deu um BO. Não, parece que é uma coisa, né? Tem hora que... Há meses que não dá nenhum problema no ao vivo. Mas tem hora que não tem jeito, cara. Acontece e é impressionante isso, né? Ao vivo tem dessas. Bom, vamos lá. E aí nós vamos falar agora sobre as etapas do monitoramento. O que isso significa, né? O monitoramento, até mesmo o meu próprio MindMeister aqui, ele abriu todas as abinhas. Quando eu falei da torre do xadrez, que ele monitora, que ele acompanha, a gente entende que esse monitoramento ele tem que ser feito
né, de uma maneira construtiva. E aí eu trago 4 etapas básicas, né? É como se a gente tivesse essa linha conectada. Primeiro, em todo o monitoramento do negócio, você vai visualizar, né? Você visualiza continuamente. Deixa eu só mudar aqui, que eu acho que também mudou o idioma. Agora sim. Visualiza continuamente, né, o negócio, a empresa em si. Depois, identifica, né, desvios dentro dessa visualização de como as coisas estão acontecendo. Depois, processa as informações que você recebe das áreas, que recebe do sistema, que tem em mãos. E por último, depois de processar, ter, né, consciência de que as coisas estão corretas, você vai acabar reportando ao dono, ao líder, ao gestor da companhia. Então é importante isso, né? Você acaba acontecendo. Deixa eu só ver uma coisa aqui, legal. Você acaba tendo essa visualização conectada. Visualiza, identifica, processa e reporta. Esse é o passo a passo básico, né? Então, legal. Valeu, Hernan. Valeu que eu vi aqui sua mensagem. Estamos vendo aí normal. E dentre essas, vamos dizer assim, essa fase, né, esse jogo, e tudo que eu falei até aqui, né, do profissional ser um profissional, vamos dizer, híbrido, né? Um profissional que tem essa adaptabilidade ao ambiente, resiliente, forte emocionalmente. Ele tem que monitorar esse campo de batalha. Ele tem que, né, enviar essas informações ao dono, como eu falei, e isso vai se construindo, né, para você ter essa atitude, uma posição mais estratégica. E esse, né, que é o comportamento esperado desse profissional. Agora, tem aqueles profissionais que eles ficam inseguros, que eles não querem levar uma informação, que eles não querem acelerar, que eles não querem se expor, ou que não querem parecer que está entregando a alguém de uma outra área. Só que, para quem que você está atuando? Quando você atua nessa área, ou se você declara isso, você precisa ter como principal identificação que você é o braço direito do seu chefe, ou o braço direito do dono. E ele espera isso de você. E as outras pessoas também sabem que você está ali para isso. Então você não tem que ter esse medo. Claro, você não vai ser aquela pessoa punitiva, né? Eu sou o justiceiro. Eu vi um erro, eu vou denunciá-lo, eu vou auditá-lo, eu vou colocar você numa cariação em frente a frente com o dono. Existem isso também, tá, galera? Já passei por isso, acontece em algumas empresas. Mas vamos tirar, né, todo esse folclore que às vezes existe em alguns lugares. A gente tem que entender que todas as áreas ou gestores entendem que o seu papel vai ser esse. É de ter uma visão como se fosse a do dono. É como se fosse a visão expandida do dono da empresa. Ele não pode estar em todo lugar, mas ele pode te pedir para que você esteja em uma reunião, que você esteja olhando alguma informação relevante, olhando por dentro do sistema, conectando, fazendo perguntas que às vezes para ele seria desconfortável fazer, olhando processos e identificando se aquilo está funcionando ou não está. Entenda? Então, tudo isso você precisa ter, né, esse conhecimento do seu rol de atuação. Então é muito importante isso, tá certo? E aí, né, como fazer isso? E é o que eu chamo do quê? A mais fácil de todas. Você vai fazer de forma íntegra, transparência no processo. Você vai alinhar as intenções e premissas definidas pelo líder sênior, pelo dono, pelo diretor, pelo gerente, pelo coordenador, por quem for o seu gestor. Por quê? Tem que ter uma hierarquia mínima. E dentro dessa hierarquia, você vai responder aos interesses daquele que te contratou. Então, faz parte desse processo da área de controladoria, você ter uma atuação mais nesse nível, né? Que às vezes você é um profissional ainda começando na carreira, inseguro, também ali não tem domínio de tudo, mas você não sabe como que você tem que vivenciar esse meio. Então, é isso que eu trago para vocês entenderem no detalhe, tá certo? Legal. Boa noite, Coelho. Tamo junto. Bora falar aqui. E aí, né, dentre também desta atitude, esse alinhamento, esse posicionamento do profissional que está iniciando, você tem que ter, né, processos mapeados, ou pelo menos identificar, que vão direcionar que as áreas da companhia, que elas possam atuar de modo não só conectado, alinhado à visão do negócio, que é o que a gente vai chamar da missão empresarial. Mas Leandro, missão é aquela coisinha lá, chatinha do quadro na parede da empresa, o que ela faz. Só que muitas vezes essa missão que determina todos os pontos macros dos objetivos estratégicos da companhia. E se a empresa não tem, ela deveria ter, porque isso faz com que cada um vá para um lado. Então parece uma bobeira, mas às vezes
Se isso for melhor explorado, vai trazer muita relevância no processo decisório, porque todo mundo vai estar remando para o mesmo lado, ou pelo menos tentando para o mesmo lado. E nesse aspecto, no sentido de atingir metas e objetivos estratégicos, para que você tenha e conecte isso num pré-acordo. O que é um pré-acordo em relação a tudo isso? É um plano, né? É um budget, é o orçamento empresarial. Ah, é 1 ano, é 2 anos, não tem problema, não precisa mais ter um plano de 5 anos. A empresa ela precisa ser rápida na sua decisão. E empresa pequena, então, ela tem que ser mais rápida ainda, porque senão ela não sobrevive. Ela chega daqui 6 meses sem caixa, ela tem que fechar as portas ou tomar dinheiro emprestado, que vai onerar todo o resultado financeiro dela. Então você tem que entender isso dentro na visão do dono, como que você pode fazer com que a empresa lucre mais com menos, né, gerando valor aos clientes, à sociedade, de forma ética e sustentável. Né? A gente tem que também pensar dessa maneira. Tem negócios que são obscuros às vezes, né? Tomam atitudes e decisões que são às vezes questionáveis em relação ao ESG, né? Em relação à questão de sustentabilidade, em relação à conduta ética, né? E exemplos diversos aí de fraudes que a gente viu recentemente. Então você tem que entender, sem exageros, né? Sem, por exemplo, às vezes a empresa, se a gente falar no detalhe do negócio, sem aquelas condutas de, às vezes, uma área comercial ou uma área operacional, com despesas, né, extraordinárias ali, despesas que não fazem sentido, que não são controladas, que ninguém bota freio naquele gestor ou líder. Então tem que ter alguém olhando isso mais perto. Não faz milagre, é com a construção, passo a passo, né, cada ciclo que você vai literalmente ordenando as coisas e conectando isso daquilo que é a visão do dono, tá certo? Então, outro ponto importante de quem está atuando é que internamente dentro da empresa, os profissionais eles vão ter e enfrentar, né, no dia a dia muitos conflitos. Conflito entre líderes, ou às vezes até entre analistas. Né? Aquela coisa de cada um defende a sua fronteira, o seu território, guerrinhas, né, de fronteiras, é muito louco isso. Ah não, essa informação é do meu sistema, essa informação é da minha planilha, eu não confio na informação do seu departamento. Então, muitas vezes é esse conflito entre a área operacional, a área comercial. E quando isso cessa? Quando tem o dono, né, no meio das conversas. Aí todo mundo dá um passo atrás, recua, porque ninguém quer se expor e, né, ser o próximo a sair da companhia, ou ser demitido, ser convidado a ir embora. Então, esse papel, para aqueles que entendem como atuar da maneira certa, ele vai absorvendo aos poucos. Até o momento que você consegue chegar para o seu gestor ou dono e falar, do dono da empresa e falar, ó, tal reunião é uma reunião de prévia daquilo que é um assunto que está acontecendo e está tendo muita discussão, e nós vamos entrar, eu vou entrar para falar e apresentar o que a gente tem nas mãos. Vou deixar o recado do que você espera e se precisar eu te chamo para essa conversa. Então, às vezes você faz esse papel, né, de ser ali o escudo do dono do negócio. Tudo, claro, previamente alinhado. E também as pessoas vão querer, né, falar coisas que você vai captar e depois pode levar isso para tomar decisão, mas de maneira ética. Você não pode levar isso de uma maneira que seja, vamos dizer assim, não só expor as pessoas, mas também usar para o lado negativo, o lado mal, né, maldoso, de às vezes querer, porque você também às vezes não gosta de alguém, de um perfil de uma pessoa, e você acha que aquela pessoa não tem que estar ali. É claro que tem hora que dá vontade, né, de literalmente falar, cara, aquela pessoa está atrapalhando, mas você não pode, porque você tem uma conduta ética, e se você tem uma graduação, você honrou, né, o seu compromisso de cumprir aquilo que são os princípios, né, da sua graduação, da sua formação, do seu bacharelado. Então é muito importante isso, galera. Então, o que eu te digo? Esse é um ponto, né, importante de você entender que não é só número, mas também comportamento, atitude, leitura do que está acontecendo. Isso é fundamental nesse processo. É como se você pegasse ali um monte de fio enrolado e você começa a desenrolar. Você vai separando um por um. O que é aqui a despesa, o que é o custo, o que é a receita, o que é, enfim, diversos, né, linhas do negócio, para você identificar onde pode ter melhorias, onde pode melhorar o relacionamento com as pessoas, entre as áreas, entre os departamentos. E aí você vai conseguir fazer com que os próximos ciclos evolutivos da companhia, ideias sejam transformadas em números. E você vai ser essa pessoa que aí sim, como o próprio Reginaldo trouxe aqui há pouco, como você constrói uma modelagem financeira. Você vai construindo essa modelagem, mesmo que não de uns relatórios integrados como um todo, mas você vai passo a passo trazendo essa relevância na hora de resumir a informação, consolidar para aquilo que deve ser apresentado e que tenha muito valor agregado
para tomada de decisão ou para criar novos planos de ação dentro desse sentido, nesse aspecto, tá? Bom, e aí, com isso tudo, vamos dizer assim, conectado a partir dessa evolução do zero, você vai garantir, né, que tanto informações, dados validados, sejam informações relevantes para insights poderosos. E aí tudo isso você vai obter através de como? De fazer as perguntas antes, antecipar as perguntas importantes daquilo que a empresa está vivenciando. Se a empresa está tendo uma crise na sua operação, é entender que os processos ali não estão bons e pensar e testar aquilo para você tentar identificar a causa raiz daquilo, conversar com as pessoas em campo, levantar da cadeira e se expor no sentido de ajudar, de contribuir, de ser parceiro de negócio, tá bom? Bom, e além disso, né, para a gente aqui na reta final, você vai obter, né, um ambiente de negócio mais, vamos dizer assim, seguro, maduro. As pessoas começam a reconhecer isso, as áreas começam a reconhecer, e aí você começa a virar a chavinha na cabeça do seu chefe, do dono, se a empresa ainda não tem área de controladoria, né, para que aquilo seja realmente construído, e isso vai ser assunto da próxima live, do episódio 3, que eu trago, né, como você vai conseguir convencer o seu gestor de que é necessário criar essa área dentro da empresa. E aí, na semana que vem a gente vai falar disso também, tá bom? Mais a fundo. E você, por último, você tem o quê? O ciclo de evolução das empresas. Cada empresa percorre o seu ciclo, porque a empresa é nova, ou porque a empresa já é velha, mas recebeu um aporte novo, mudou o dono, foi uma fusão, ou porque a empresa era familiar e agora profissionalizou, né? Então, você tem que entender isso do zero, né? Que é uma construção a cada dia, como se fosse 1% todo dia de melhoria, até você chegar numa estrutura mais completa, numa área de controladoria já estruturada, e aí a empresa vai acabar identificando isso, que é necessário ter uma parte somente para projeções, análises, enfim, BI, de um nível ainda mais avançado, um nível mais detalhado, que aí é o que a gente chama da área de FP&A, né? A área que tem esse poder de análise mais aprofundado, baseado em maior volume de dados, em uso de sistemas, em uso de ETL, de softwares, de RPs, né? Muitas vezes que tem essa facilidade de extrair informação, ou de BIs, né? Como o próprio Power BI, é uma construção isso no longo prazo, tá bom? E aí, para fechar aqui, eu vou responder algumas dúvidas e comentar, né, com vocês que não percam esses episódios, né? Eu comecei falando o que é a controladoria, depois como conseguir atuar, né, nessa área, na área de controladoria, que foi esse episódio de hoje. O próximo, como você convencer o seu gestor. E o último, como conseguir o primeiro emprego se você ainda nunca atuou e quer saber mais detalhes no mercado de trabalho, tá bom? Para quem não conhece também, né, me siga no LinkedIn e tem lá, eu criei a comunidade, o nosso grupo, né, do LinkedIn, que é chamado FP&A Club Brasil Controladoria Prática, né? Peçam solicitação lá para vocês me seguirem e eu vou liberar ali. A gente também libera alguns conteúdos lá, vídeos, enfim, materiais. Tenho certeza que vocês vão gostar também. Legal? Então vamos lá, vamos ver aqui se tem algumas perguntas, começando aqui no Instagram, e a gente vai falar um pouquinho aqui. Legal. Aqui no Instagram, no YouTube que está mais, né, movimentado aqui. Deixa eu só repassar aqui. Legal. Para elaborar uma DFC, modo direto, né? Então, seria o fluxo de caixa. Direto seria a visão gerencial, né? Por assim dizer. Recomendável pegar os números operacionais, investimentos e financiamentos, tudo extraindo da DRE e categorizar? Sim, né? Uma parte é essencial. Então, você tem uma visão gerencial do negócio, você consegue, nesse sentido, os 3 grandes blocos, né? Para quem não conhece, vou explicar rapidinho. Visão operacional é o dia a dia, né? É aquilo que a empresa ela paga e recebe para ela sobreviver ali naturalmente, né? O dia a dia é pagamento de parceiros, de fornecedor, é recebimento de clientes, toda a parte operacional. Investimentos, aquilo que a empresa, muitas vezes, ela compra, né, um ativo, ela está pagando, né, um investimento ali, ou mesmo, na verdade, aplicando dinheiro, né, em renda fixa, por exemplo. E financiamento, sim, a parte de investimento em ativo imobilizado, em pagamentos de leasing, enfim, né, toda essa parte de financiamento para fazer o negócio ainda mais se desenvolver e crescer. Pensando na parte operacional, é essencial que você tenha
extraindo essas informações na hora de montar esse fluxo de caixa de um sistema, né, de uma base de dados. Inclusive, eu ensino isso no meu método, você fazer isso de acordo com a base de dados e não ficar ali, né, muitas empresas ainda fazem, lançando manualmente, às vezes, né, os lançamentos nos dias, nas semanas, de uma planilha no fluxo de caixa. Não, você precisa ter uma planilha que acelera isso. Como? Base de dados. Você carrega ali toda a informação, primeiro, dos saldos bancários, depois você vai fazer a carga das informações dos recebíveis de clientes, que é, né, o faturamento já emitido, que já tem pedido, já foi emitido nota e que tem a receber. Depois, você vai pegar contas a pagar da empresa, daquilo que tem a vencer também, né? A pagar nos próximos ciclos, meses, enfim, ou olhando na visão exclusiva de um mês. E, além disso, você pode ter também aquilo que ainda não efetivamente chegou, né, na empresa, mas já está comprometido. Por exemplo, a empresa tem área de compras, fechou alguns pedidos, não chegou nota fiscal, ela já consegue, se ela tiver no sistema isso registrado, ela ter essa base de itens comprometidos, ou mesmo pedidos já firmados na área comercial, na área de vendas, mas que ainda não foram faturados, para você fazer uma projeção daquilo que tem para frente. Então você pode ter esses blocos segregados. Eu tenho aquilo que é comprometido, tenho aquilo que está efetivamente já ocorreu, fato gerador lançamento, né, uma nota fiscal emitida, e você consegue projetar, né, os demais itens, principalmente quando você tem uma organização da informação. Se você tem uma base onde você sabe o que é contrato, que vai vencer 12 parcelas à frente, né, dentro de um ciclo de um ano, e você já consegue antecipar essa visualização de projeção, você já tem essa informação. E outra, despesas no dia a dia, despesas que são meio que quase ali fixas, né? Mesmo que tenha variação de valor, você já sabe também, projeta isso, despesas de consumo, né? Despesas às vezes com as áreas que são específicas, então você consegue iniciar essa projeção de uma maneira mais efetiva e olhando direto na base de dados, né, do modelo de negócio. E depois conectar aplicações financeiras, depreciação, toda essa parte para montar as outras estruturas. O mais importante é conciliar. Sem conciliar isso no dia a dia, né, ou pelo menos semanalmente, você fica uma visão, né, ultrapassada, olhando o retrovisor. Então, além de estar todo dia validado, você tem que olhar para frente para você ter previsibilidade. Acho que é isso, vai te ajudar bastante aí no modo direto na hora de construir, né, esse fluxo de caixa, tá certo? Legal, gente. Bom, é isso. Então, assim, pessoal, de verdade, né, é um passo a passo, é uma construção. É você começar tendo a intenção de que você pode atuar num nível de uma rotação maior, numa área que remunera mais, que paga mais, que oferece grandes oportunidades, mas para isso é entender que você precisa ser um profissional que vai correr atrás, não vai ficar esperando, vai ser a pessoa, às vezes até chata, que quer aprender, que quer entender, que quer conhecer o negócio. E é o que eu falo, às vezes esse profissional da área de controladoria, ele entende mais do negócio até do que o dono da empresa, porque você começa a aprofundar, cavar, e aí você entende, às vezes, nuances do negócio que às vezes o dono não está tendo tempo de avaliar. E aí você ganha ainda mais relevância na sua atuação. Então, é muito importante. Esse passo a passo vai te dar essa confiança de que para você começar, você não vai estar pronto, você não vai estar totalmente apto a atuar vou analisar profundamente o negócio. Não, as empresas estão num nível ainda muito baixo desse desenvolvimento, principalmente empresas menores. E a gente precisa começar a pensar nisso no longo prazo, até mesmo como uma fonte de renda, né? Porque muitos profissionais vai chegar uma certa época e vai falar, cara, não quero mais atuar na carreira e eu vou atender empresas como consultoria. E se a gente começar esse movimento de estruturar a empresa em processos, sistemas, visão de negócio, planejamento, montar o plano, né, de budget, de orçamento, e você monitorando isso, né, fazendo esse monitoramento, você vai além daquilo, entendendo um pouco mais o negócio, entendendo os indicadores operacionais do negócio, você vai ter uma visão amplificada. E isso vai te trazer uma relevância na sua atuação, na sua até mesmo geração de renda extra, aí, se você se tornar um consultor financeiro, né, se você construir isso para a sua vida, porque você tem conhecimento e você vai adquirir ao longo dessa jornada. Então não jogue fora isso, pense nisso também. E eu acho que é sempre uma visão que amplifica. Todo mundo tem condições de oferecer soluções, só que a gente tem que entender como. Seja você um consultor,
né, que tem a sua empresa, seja você CLT, não importa. O que é o maior, vamos dizer assim, o maior ganho ou a maior lição que a gente tem que tirar é: todo mundo precisa de ajuda. Dentro das empresas, o dono, os gestores, o diretor, ele precisa de apoio. Só que às vezes ele não acha a pessoa na sintonia certa. Ou porque a pessoa é muito tímida, porque a pessoa é muito fechada, ou porque a pessoa não quer se expor em nada, tem medo de ser penalizada, ou porque a pessoa não entende do Excel, que às vezes é o básico, né? E infelizmente tem muitos que só deixam para correr atrás quando perde a oportunidade. Então você não pode deixar que isso aconteça. Você tem que acelerar para você ter oportunidades e prosperar na sua carreira. E eu tenho certeza que se você acompanha aqui meu conteúdo, está aplicando no dia a dia algumas dessas dicas ou dos meus vídeos que eu tenho ao longo desses, já indo para o 3º ano, tenho certeza que você vai evoluir mais rápido, decolar na sua carreira, tá certo? É isso, estou muito feliz, agradeço a todos que interagiram, participaram, tanto no Instagram quanto aqui no YouTube. Peço desculpas aí por ter dado aquela pausa, aquela quebra ali, mas acontece e a gente vai sempre melhorando, tá bom? Gratidão a todos e vejo vocês na próxima live. Comentem, né? Se tiver alguma dúvida, me manda um direct, comenta nesses vídeos, né? Dê um like aí, deixa o like, se inscreva no canal. E se tiver aí pessoas que vocês admiram e que precisam entender um pouco mais, seja você gestor ou começando do zero, né? Compartilhe esses vídeos também para a gente expandir esse movimento, tá bom? Tamo juntos. Muito obrigado a todos, uma ótima noite, valeu, até a próxima, tchau, tchau.